Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma programação do TEI Online, hoje com a Lânia, representante do Empreendiaí, gestor do TEI Santo Amaro, cidade de Tiradentes, com a Isabela, com a Débora. Daqui a pouco elas vão falar aí um pouquinho sobre parcerias com posicionamento sustentáveis, alinhados com a ciência da mulher. Porém, antes de eu passar a palavra para elas, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo do município. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da DESAMPA ou no site adesampa.com.br, que a DESAMPA está disponibilizando diversos informativos e programações sobre o tema durante a pandemia. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais. Então, atualmente, a DESAMPA tem 5 unidades. Então, 2 na Zona Sul, dentre elas o TEIA Santo Amaro, uma na Zona Leste, uma no Centro e uma na Zona Norte de São Paulo. E aí, todas as equipes gestoras, aí, incluindo o Empreendiaí, estão trabalhando em conjunto para disponibilizar a melhor programação do TEIA online. Só um último recado, a DESAMPA continua fazendo o atendimento remoto ao MEI, então se você é MEI, precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, daqui a pouco a gente vai deixar colado aqui nos comentários da live alguns contatos de telefone, de e-mail, então se você precisa tirar alguma dúvida, de alguma orientação, é só entrar em contato com os atendentes da DESAMPA por um desses canais. Bom, Alânia, Bela, Débora, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por disponibilizar o tempo de vocês, conhecimento. Vou deixar o pessoal com vocês agora, tá bom? Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, Jéssica. Muito obrigada, agradecida. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem, Bela? Tudo bem, Débora? Tudo ótimo. Boa tarde, sejam bem-vindas para esse espaço e esse momento que vai ser muito gostoso aí que a gente vai ter esse bate-papo. Gente, boa tarde, vamos chegando. A gente está começando agora a nossa live. A gente tem hoje um assunto muito, muito interessante, que é a observação de parceiros estratégicos que têm um alinhamento com a ciência da mulher. Então, essa importância da gente identificar, dialogar com parceiros que estão alinhados ao propósito do empreendimento. Quanto mais quando se fala de um empreendimento que está muito ligado aos ciclos da natureza, e as meninas aqui vão falar bastante sobre isso. Tudo bem? Eu sou a Lânia Cerqueira, faço parte da equipe gestora do TEIA Santo Amaro. Os TEIAs, nesse momento, estão fazendo as suas ações remotas, por conta da pandemia. O TEIA Santo Amaro e o TEIA Cidade Tiradentes é gerido pelo Empreendiaí, e são 5 TEIAs no município de São Paulo. Então, a gente tem mais outro no centro, em Parelheiros, em Taipas, em Cidade Tiradentes e Santo Amaro. Meninas, como é que vocês estão? Como é que está a pandemia por aí? Esse coronavírus, como é que vocês estão? Como é que está a cabecinha? Como é que estão os seus? Conta aí um pouquinho pra gente. Pode começar, Bela. Oi, eu sou a Bela, eu moro no Rio. Olá, mulheres e amigas que estão assistindo a gente. Então, aqui a pandemia está bem crítica, a gente está tentando organizar maneiras de nos apoiar, de nos ajudar e de conscientizar as pessoas também, a importância de estar em casa, de partilhar o menos possível espaços físicos nesse momento. A gente sabe que é difícil, mas é necessário. E estamos tendo alguns bons resultados, alguns não tão bons, mas fizemos uma campanha muito bonita agora, com uma parceria de Mulheres de Pedra. Foi muito bonita, a Moça Barro também. E estamos indo, assim, estamos bem. Aqui em casa eu estou bem. Tudo bem. No Rio, não é isso? Quê? Você está no Rio de Janeiro, né? Eu estou no Rio.
Bacana, só para situar aí o pessoal, só para situar. E você, Débora, conta aí como é que você está. Eu tô cada dia de um jeito. Eu falo que eu já passei por algumas fases. Eu estava contando 4, mas já passou de 4. Já achei que ia morrer na primeira semana, daí depois achei que ia viver. Aí fiquei um tempo sem trabalhar e voltei a trabalhar e comecei a trabalhar demais. Aí agora estou tentando achar um equilíbrio e tentando voltar para esse novo normal, né? Voltar para uma coisa que é nova, né? Voltar à vida de acordo com o que está acontecendo, assim. A gente não vai poder ficar esperando tanto tempo a pandemia acabar, infelizmente, né? A vida vai ter que continuar e ela está continuando. Então, estou pensando em formas de continuar. Algumas coisas se mantiveram, como o projeto que eu estou aqui da Capulanas. A gente conseguiu transitar para o online de uma forma linda. Nossa, é muito incrível. E aí as outras coisas que que estavam por vir, ainda eu estou nesse trânsito. E aí pensando, o cenário é esse que a gente tem visto aí nos noticiários, que tem hora que abala, né, o coração da gente, dá vontade de desistir, e tem hora que acontecem coisas que fazem a gente também se motivar e acessar a rede, e poder colaborar de alguma forma. Então, aproveitando também, já vou fazer meu jabá. Amanhã eu vou fazer uma aula online aqui na minha rede, no Instagram. Uma aula de dança para a gente se movimentar, elevar um pouco a vibração também. E depois então, vamos dar mais dicas aí de onde a gente pode acessar esse movimento e esse carinho, esse acolhimento. Gente, sim, eu já acolhi vocês duas e agora eu vou acolher quem está por aqui, né? Vamos ver quem está aqui conversando com a gente. Então, a Jennifer do Empreende Ainda deu uma boa tarde bem grandão. A Celinha está aqui dizendo mulheres maravilhosas. Que incrível. Do Teia Taipas, a Lígia muito linda, a Lígia está aqui, olha, Débora, sua linda, oi, Lígia, de óculos, tá gata. Quando você falou, Débora, que você estava assim de diversas formas, ela falou que também estava assim, mas não pode parar de jeito nenhum, tem que pagar a internet. Pagar a internet é ótimo. E dizendo aqui que a gente tem que se fortalecer, que vocês fortalecem, que a gente fortalece, e você também, Lígia, fortalece a gente. Pessoal, que bom que vocês estão por aqui. Aproveita, pega o link dessa live, solta no mundão, convida o povo para vir participar desse bate-papo, porque a coisa vai começar e vocês vão ver que tem um assunto muito importante, muito interessante, e de esquentar o que a gente falar de coisas que nem sempre a gente está falando por conta dessa maluquice, dessa agitação. A Bela e a Débora hoje vão trazer pontos muito importantes para esse fazer empreendedor, para esse fazer de projetos e de ações que muitos aqui, muitos e muitas, tudo bem? Então, vamos lá. Eu não tirei aí na moeda, caro coroa, quem quiser. Débora caiu. Débora caiu. Daqui a pouco ela volta. Bela, a Débora fugiu que nem o leão da montanha. Agora é com você. Ela caiu. Já, ela está voltando. Tá. Já voltou. Ai, desculpa. Caiu, embora. Cadê ela? Eu falei, a Débora se ficou, eu ia falar agora qual de vocês duas se apresenta. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem um pouco da trajetória de vocês, e que depois vocês também falem da onde vocês se encontram, né? Que é esse projeto da Escola de Estudos Menstruais. Então, quem começa aí a falar do seu fazer, um pouco uma, um pouco a outra, e depois aonde vocês se encontram. Gente, eu vou dizer para vocês que às vezes eu vou interromper para poder acolher a galera que está por aqui fazendo perguntas, mandando recados, dando um oi ou coisa parecida. Tudo bem? Então vamos lá.
A gente não consegue ver, só para, né, também avisar que eu, pelo menos, não consigo ver. Não dá para ver. A gente não consegue enxergar. Eu vou lendo, então quando eu falar, gente, deixa eu acolher o pessoal aqui, vocês já sabem, e qualquer coisa eu subo a pergunta ou o comentário. Tá ótimo. Podem começar a se apresentar. Pode ir, Bela, que você começou primeiro. Bom, eu sou a Bela, eu sou bailarina, trabalho com práticas somáticas do movimento. Sou formada pela Escola Angelviana, aqui do Rio, que é uma escola muito especial, que é muito importante na minha trajetória, de pensar o corpo, pensar a dança, fazer, né? Também construir, se mover. Sou formada e também numa técnica chamada Vartanian, que também foi muito importante, eu acho que para todo o entendimento que vai gerar o menstruadas depois, que também por essa escola da Angel. Tenho uma aproximação muito grande agora, começando a aprofundar um pouquinho mais também com a antroposofia, que eu também convido as pessoas a conhecerem, que é lindíssima, assim, que é uma forma muito bonita de ver e de entender, dialogar com o mundo, com as pessoas. Acho que é isso, eu sou mãe, desde muito nova, fui mãe adolescente, é algo que também permeia a minha realidade e que foi muito decisivo para eu chegar nos estudos menstruais, né, a partir dessa maternidade que foi vista também como uma maternidade fora do tempo normativo, né, então algo que teve que se construir de uma maneira muito autoral, então acho muito importante. Acho que é isso, mãe bailarina, mulher, professora. Muita coisa muito importante, é isso. Eu sou Débora Marçal, sou artista da cena, pesquisadora cênica, venho da dança também, né, e aí encontro o teatro e fico na cena do teatro e dança. Sou formada em dança pela Faculdade Paulista de Artes, eu cursei também, mas não terminei, Comunicação das Artes do Corpo na PUC. Estudo o fazer manual de diversas formas, eu gosto muito disso, então eu pesquiso e faço figurino, joias, eu vou brincando com essas possibilidades plásticas que me encanta muito. Eu sou da Capulanas, Companhia de Arte Negra, né? Eu fundei com mais outras 3 mulheres, a Capulanas. Eu tenho uma companhia de dança, teatro, chamada Macuas, que começou e a pandemia chegou e ainda a gente não pôs a cara no sol aí, mas estamos chegando. Acho que é isso também, assim, a gente vai falando mais aos poucos. Muito bom, muito bom. E aonde é que vocês se encontram e se tornam, e vem aí a ideia ou a proposta da Escola de Estudos Menstruais? Conta pra gente, porque não é uma coisa normal, né? Não é uma coisa que a gente vê. Conta pra gente qual é a ideia dessa proposta. Bom, eu conheci a Bela em março de 2016. E conheci ela numa formação que ela veio dar no Bloco do Beco, num evento das meninas do Periferia Segue Sangrando, do Fala Guerreira. E aí convidaram Capulanas e eu fui. E ela veio também por meio das Mulheres de Pedra, que é também uma coletiva de mulheres da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí eu cheguei e aí tinha um monte de coisa acontecendo, de repente foi a hora dela falar. E aí ela começou a falar sobre os estudos menstruais, e eu fiquei passada, caída no chão, falando que negócio é esse? Como é que eu não sei disso?
E aí eu fiquei completamente encantada com tudo que ela falava, assim, e eu queria saber mais sobre aquilo. E aí, dali para frente, a minha relação com tudo mudou. Minha relação com a minha espiritualidade, eu sou iniciada no candomblé há 8 anos. Axé. E eu encontrei uma outra forma mais uma forma de olhar para esse lugar, que é muito especial para mim, muito importante, para o meu fazer artístico, para mim, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto filha, né, enquanto amiga, enquanto mulher que trabalha um projeto de vida que é estar com outras mulheres, produzir arte para outras mulheres, com outras mulheres, aquilo fez todo sentido. E começou a nortear algumas coisas minhas, assim. E aí eu agarrei no pé da Bela e falei, olha só, não sei o que você está pensando, mas a gente precisa trazer isso para cá mais sistematicamente, assim. Então, na época eu tinha uma casa grande, né, na estrada de Tapsirica. Os encontros começaram, foi esse primeiro lá, depois a gente trouxe para a Goma da Capulanas, que tiveram alguns, e depois a gente foi para essa casa que eu morava e que nasceu também o Jardim das Efigênias, que depois virou um espaço itinerante, mas a gente conseguiu fazer alguns ciclos lá, e foi muito incrível, porque de lá também nasceram outras iniciativas de outras mulheres, foi um espaço de gestar, foi um espaço lindo, assim, e durou bastante tempo, esse encontro com a Bela, e a gente se encontra em 2016 e começa a desenvolver as coisas a partir de 2017. E aí, estamos até agora, e isso foi tendo desdobramentos, né? Mas assim que eu conheci a Bela, que eu tive o primeiro contato com essa ciência, com esse estudo. Aí a Bela conta para a gente um pouco mais da proposta da escola. Eu cheguei no Bloco do Beco a convite da Lê Tavares. Vocês estão me ouvindo bem? Que meu microfone é meio estranho, tá? E foi muito importante para mim a minha chegada na Zona Sul de São Paulo. Eu posso dizer que o Menstruadas, ele acontece nesse encontro, né? Com os estudos que eu estava cultivando na área de performance, dança e ligados a uma residência que eu fazia aqui no Rio, no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, um trabalho chamado Objetos para Empilhar, que eram sobre coisas que eu empilhava dentro de mim, né? Que objetos subjetivos eram esses que eu trazia, que eu ia empilhando nos processos, e aí eu me deparo com esse conhecimento menstrual a partir do encontro com duas mulheres, a Márcia Guajajara, que me introduz na metodologia de encontros de rodas de mulher, e a Andréia Herrera, que é uma mama também, muito linda, muito maravilhosa, que então me introduz essa questão dos estudos menstruais. E a partir disso eu começo a buscar uma série de referências e a abrir realmente a minha intuição para isso. Então, eu chego na Zona Sul a convite da Lê, a gente se conhece em Mulheres de Pedra, que é uma coletiva que eu componho aqui do Rio, também convido todas a conhecer. E vou dar essa oficina e conheço a Débora. E o nosso encontro é, assim, muito potente e muito sensível mesmo, né? Assim, eu acho que é um encontro de corpos visíveis, invisíveis, de alma, porque a gente se começa a se identificar em várias questões e ficar muito amiga, e aí a Débora fala, poxa, vamos aprofundar, e eu falo, vamos embora. E aí a gente vai para o Jardim das Efigênias e faz, como a Débora falou, esses encontros que foram lindos, e a partir disso a gente
eu acho que depois de toda essa experiência que a Débora narrou, a gente tem um último encontro que foi muito bacana, que foi no Sesc Campo Limpo, né? Foi Campo Limpo. Onde a gente... Eu acho que ali a gente consegue trazer para o trabalho a questão do corpo, a questão das filosofias, a questão da política do corpo mulher, e aí a gente fala, poxa, depois de 3 anos eu acho que a gente sente que o trabalho está maduro para expandir, né? Então a gente fala, vamos expandir, vamos fazer com que esse trabalho ressoe em mais mulheres. A gente também quer, né, com muita vontade de expandir a pesquisa para nós mesmas, né? Assim. E aí a gente começa a imaginar, assim, criar na imaginação como seria essa expansão e pensa num mapeamento, né? Quem são essas mulheres que estão em volta no nosso entorno e por onde a gente começa a tentar entender os nossos rastros, por onde que a gente passou para chegar até aquele momento do SESC, né? E aí a gente vai desenhando isso, e aí a gente pensa num formato e vem então a pandemia trazendo toda essa questão do isolamento social e tal, e a gente fala, não, mas vamos pensar como que a gente pode, dentro do que está acontecendo, continuar essa expansão, porque a gente já estava com ela em curso, né? Continuar a pesquisa. E aí a gente fala, vamos pensar numa escola à distância, então. Então surge essa proposta de termos esses encontros à distância, onde vai trazer, então, o que a gente chama de ciência menstrual, né? Que é essa ciência que se costura a partir dos ciclos do sangue da mulher, né? E assim, então, surgem então, essas duas questões, né? Tecer essa rede para poder disponibilizar para o próprio território essa rede, quem são essas mulheres, que mulheres são essas que, com tantos saberes tão profundos, o meu encontro com a Zona Sul de São Paulo é inesquecível, porque é uma profundidade de conhecimento, de saberes, é um lugar encantado. É como a gente chama, né, Débora? As encantadas. Território de encantamento. É o lugar que a gente, então, né, chama a Zona Sul de São Paulo, esse território de encantamento. Ótimo. Nossa, e você está falando aqui, eu estou fazendo um chamado, né? Estão aqui essas mulheres encantadas. Já vou provocar a galera que está assistindo, que eu estou vendo que a galera está assistindo. E sei de mulheres encantadas aqui mesmo, a Elis Teixeira ela entrou e mandou aí maravilhosas. Deixa eu colocar aqui, ó. Maravilhosas. E eu sei que é a Rita Teles. Então, Virgínia, sejam bem-vindas. Estão aí acolhendo. A Lígia está aqui dizendo de saudade dos encontros. E aí eu provoquei aqui. Estão aqui essas mulheres encantadas? Vamos ver se a galera vem participar. Então, ótimo. Então, vocês têm aí a proposta de uma escola que dialogue com essa diversidade, né? Que é essa mulher e esse menstruar, esse sangrar, né? E que está ligado a esses ciclos da natureza, que a gente não fala muito, que a gente não discute muito, e vocês se viram aí na construção dessa proposta, olhando vamos dizer, esse público, né, essas mulheres que estão nesses territórios que vocês mesmos trouxeram, então, está ali no Bloco do
Beco, no Jardim Ibirapuera, todo esse território da Zona Sul e do Rio de Janeiro. Eu tenho que dizer, vocês estão falando aqui das mulheres de pedra, eu conheço a Leila, tenho o prazer e a honra de conhecer Leila, do espaço da Recide, da Rede de Educação Cidadã, então, de um espaço muito acolhedor e muito forte e potente, que é da educação popular. E a Leila e as companheiras do Mulheres de Pedra trazendo todo esse saber e essa força que aquela mulherada tem ali, né? Então, fica aí o registro, as Mulheres de Pedra, e em especial para a Leila, que é uma linda, né? Ela é uma... Não vou criar ela assim. E como é, né? Vocês falando desse mapeamento, então estão olhando essas parceiras, essas mulheres que fazem no território, né? E aí, quando eu vejo a Elisa aqui, me lembram das doulas, né? Que cada vez mais está presente fortalecendo esse nosso ser mulher, né? Na hora desse momento, dessa gestação e desse parir, né? Que dialoga muito com isso que vocês estão trazendo, e eu sei que tem outras e outras e outras mais. Como é que é identificar isso? Como é que vocês identificaram essas mulheres que estão no território e também parceiros outros, né? Parceiros investidores, parceiros, empresas que dialogam com o propósito de vocês, porque não é qualquer coisa, né? Quando a gente fala desse ciclo da mulher e fala dessa mulher nessa complexidade e diversidade, não é qualquer um que tem produtos, serviços e dialoga. Conta para a gente como é escolher, como é identificar, como é visualizar isso nesse fazer externo, que vai suprir as necessidades internas desse propósito, desse fazer de vocês. Pode ir, amiga. Você agora. Tá fazendo legal o da montanha, tá fugindo. Eu tô ligada com vocês, ó. A gente pensou em várias pessoas, né, que podem trocar com a gente e que estão afinadas com o que a gente entende que é essa escola, essa ciência da mulher, né? E a gente vai desde de pequenas iniciativas a iniciativas muito grandes, né? Eu posso falar, por exemplo, daqui da Capulanas, que é uma iniciativa de mulheres negras aqui da periferia de São Paulo. A Elisa apareceu aí e é uma querida, também tem um coletivo que cuida de mulheres, né? Para além dela ser doula, a Elisa também colava com a gente lá no Jardim das Efigênias. Eu lembro muito de um encontro que teve, que a filha dela estava, e a gente fez uma atividade e ela se entregou de uma forma que eu falei, gente, acho que é isso, eu vivi para ver uma criança se manifestar dessa forma, assim, livre, no espaço, com aquele monte de mulher vibrando, e ela brincava e jogava o cabelo, e tipo, gente, é isso. Chegamos aonde a gente queria chegar. Então, tem a coletiva Camomila também. Aqui tem a escola Biayala, né, que é a escola feminista, que a nossa querida Helena Silvestre, quem toca. Tem as mulheres que a gente falou, que é da Periferia Segue Sangrando, Fala Guerreira, e a revista Amazonas, que é uma iniciativa da Helena, junto com a escola Biayala. Acho que a Casa Ângela também não é um lugar que a gente ainda não tem uma parceria, mas é um espaço que diz sobre o que a gente pensa. E saindo um pouco aqui da Zona Sul, a gente tem a Maqueda Cosméticos, por exemplo, que é uma empresa de duas mulheres pretas que estão preocupadas, né, em produzir produtos de beleza para nós, mulheres negras, e com essa proposta de sustentabilidade, né, de como integrar
a natureza que é a gente, com o que a gente utiliza. Então, existem várias parceiras, vários parceiros que podem somar, né, nessa nossa caminhada com diversas coisas. Então, sei lá, eu fiz uma atividade, inclusive num projeto que a Elis trabalhava, que é o Ajaiô, era uma aula de dança que rolava aqui na Goma, e aí a gente foi visitar a Gerá, né, Guarani, lá na aldeia Calipeti, lá em Parelheiros, e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim. Depois eu ainda tive o prazer de compor uma mesa junto com a Gerá, no Sesc Campo Limpo também, e a Naruna Costa, e a gente entender, né, o quão é perto e longe essa relação com a cultura indígena, né? Então, essa também foi uma atividade que diz sobre os alinhamentos dessa escola, ir lá, sentar e escutar o que aquelas mulheres têm para dizer para a gente e observar como que foi construído, né, aquela aldeia, que é uma aldeia que ela acontece depois, ela é uma aldeia que tem um conselho, né, e não só um cacique, é um conselho construído por várias pessoas, inclusive mulheres. Então, o que está sendo refeito, reolhado para agregar essa sustentabilidade do feminino, né? O que está sendo feito para agregar o poder do feminino, para equilibrar. A gente vive no desequilíbrio. Como que a gente equilibra, né, as energias? Então, daqui de São Paulo eu posso falar dessas iniciativas. Acho que a Bela pode falar também das iniciativas do Rio. E assim, a gente tem uma rede que a gente está começando, já tem um diálogo, e algumas outras a gente está começando a dialogar, pensando nisso. Acho que você pode falar da USP, Bela, acho que é uma coisa interessante para se dizer. É isso, sim. Vamos olhar como é que esses parceiros que vocês estão aí identificando se alinham, por quais as atitudes ou quais os posicionamentos esses parceiros se alinham ao que vocês estão tendo como proposta de empreendimento, projeto. Então, eu acho que o que eu intuo é que esses alinhamentos eles foram se dando realmente de uma maneira bem orgânica, né? A gente vai somando, né? Eu acho que a somática é realmente um campo do nosso trabalho, né? Então, aqui no Rio, a gente... agora eu estou fazendo um trabalho muito bonito com uma mulher chamada Maria Teresa Taxel, trabalha dança numa companhia chamada Pulsar, com corpos de pessoas com deficiência. Aqui no Rio, a gente tem Mulheres de Pedra também, como eu citei. A gente tem a própria Escola Angelviana, que é uma parceira incrível da pesquisa, né, desse corpo mulher, desse corpo que sangra. Então, eu sempre tive muito apoio lá dentro, né, para pesquisa. E eu fico, assim, como que a gente vai se aproximando das parcerias e que parcerias seriam essas, então, para otimizar agora o acontecer dessa escola? Eu acho que pensar nessa escola como algo que a gente planta, né? Pensar nessa escola como algo que a gente cultua mesmo, né? Como uma agricultura mesmo, né? Como que a gente pensa nesse processo como uma grande agricultura que a gente está fazendo. Então, a gente pode pensar em camadas, em solo, em o que precisa acontecer para que isso seja de uma maneira bonita, né? Para que isso seja de acordo com o que a gente está propondo, porque também não adianta a gente propor um saber e na hora de efetivar esse saber a gente está com parcerias ou financiamentos que não estejam também alinhados, e aí a gente cria uma dicotomia, né? Então, a gente tem essa rede dessas mulheres que são muito amadas, né?
a gente fez uma aproximação que foi muito importante para a gente, que foi com a Escola de Saúde Pública da USP, a partir do nosso encontro com a Valéria, também, que é uma mulher que vem apoiando muito a gente com a escrita, com a provocação dessa escrita também, de pensar essa ciência menstrual e colocar isso no papel. Eu acho que isso foi também um ponto muito importante. E pensando em termos de financiamento, de parcerias de financiamento, a gente tem sempre tentado alinhar com parcerias públicas, né, de financiamento, editais de arte e educação, editais de saúde e especificamente de saúde da mulher, assim, né. A gente vem da dança e da soma e a gente acaba esbarrando também na questão da saúde, né? Eu acho que esse pilar do corpo, da saúde e do espírito, né? Que se entrelaçam para que isso aconteça. Então, em termos de parceria privada, para nós também é importante que empresas possam, né, nos ajudar, que empresas que estejam interessadas, porque a gente estava conversando e eu acho que a gente chegou num ponto que não há mais saída, que não seja uma grande reflexão e uma grande autocrítica, né, nos modos de se fazer economia. Então, assim, pensando nessa economia de um mercado solidário, ou de uma economia solidária, eu acho que empresas do porte da Veleda, por exemplo, seriam muito interessantes. Assim, eu acho que a gente, conversando, eu e Débora conversamos muito, né, onde que a gente poderia buscar essas parcerias de financiamento, que a gente sabe que é importante a gente ter essa estrutura, porque a gente está começando, então a gente precisa. A gente identificou algumas possíveis parceiras, né? A Veleda é muito interessante a forma como ela produz medicamento, ela produz biocosméticos, e ela respeita todo o ciclo humano, todo o ciclo das plantações, dos produtos que ela usa. Então, é um exemplo de que poderia ser uma parceria muito interessante, assim. E eu acho que todo esse setor também do biocosmético, onde as mulheres estão aí aparecendo como sabedoria de ponta mesmo na produção de biocosméticos. A gente chegou num conceito que a gente está chamando de biopoéticas. Então, o que são biopoéticas? São justamente produções que não retiram só da natureza, mas que complementam, né? Como é que a produção pode complementar e ajudar para que as forças da natureza sejam beneficiadas com o que a gente está fazendo. Né? Então, eu sinto que a gente já tem algumas iniciativas de médio e grande porte, né? Olhando para isso, a Veleda seria uma iniciativa de grande porte, né? Assim, a Lola Cosméticos também, uma iniciativa de grande porte. Agora eu comecei também a entrar em contato com uma iniciativa chamada Hidrabene também, que são biocosméticos veganos. Então, assim, a gente tem alguns pontos que para nós para a gente é muito importante. Por exemplo, teste em animais não dá. Para nós não dá. Então, qualquer possível parceria, isso, por exemplo, já é um ponto chave, né? Assim, como é que essa instituição lida com as suas funcionárias, por exemplo, né? Com seus funcionários, com a família daquelas pessoas. Então, eu acho que tem uma série de questões que a própria economia vai ter que olhar para si própria agora, né? Então, a gente também está olhando para isso a partir do momento que a gente sabe que a gente vai precisar captar, né, financiamento para que as coisas aconteçam. Então, dentro disso seria um pouco... Não, isso que vocês estão trazendo é muito importante, né? A gente
vem falando, né, dessas ações, das ações nano, micro, e isso a gente consegue dialogar, consegue dar um pouco de visibilidade, até porque a gente conhece uma empreendedora que está com essa iniciativa, consome, compra, mas como é esse mercado, né? Quando a gente amplia isso, que atinja para que a gente possa ter iniciativas como essa que vocês estão trazendo da Escola de Estudos Menstruais, mas que tenha tem também um aparato, tenha um suporte, um apoio nas decisões mais complexas ou mais ligadas à natureza, que possa ser para fora desse momento de encontro, né? Como é que a sociedade, como é que o meu entorno, o que eu como, o que eu me cuido, o que eu me trato, dialoga com esse entendimento das necessidades mais naturais, né? Teve um termo que você usou, que é esse ciclo urbano e o ciclo rural dela, numa das nossas conversas. E como é o mercado disso, né? Quem são essas empresas, ou quais são, não digo nem só as empresas, mas quais iniciativas privadas estão mostrando, vocês teriam de dizer, olha, tal iniciativa privada mostrou um posicionamento ou realizou uma atividade, para que a gente entenda aí e possa mapear também, ficar de olho, ó, aquela empresa ali é uma empresa que está afinada preocupada ou afinada com o meu fazer. Aquela ali, de jeito nenhum, como você falou aí, teste em animais, como é que essa empresa cuida e trata das suas funcionárias, né? Uhum. Isso tudo fala de uma economia, tudo isso fala de um mercado. Vocês têm isso, algumas iniciativas de posicionamento nesse sentido, e da qual são simpáticas a proposta de vocês? Sim, eu acho que por isso que eu trouxe o caso da Veleda, porque eu acho que a Veleda é realmente, em termos de estudo, assim, que seria esse mercado, quem a gente vem mais estudando para entender como que ela se coloca e como que ela consegue atingir, assim, o crescimento dela atual é impressionante. Assim, a Veleda, ela vem crescendo de uma maneira bárbara, né? Eu vi um artigo de 2010, onde ela fala que, assim, o crescimento dela, perto do crescimento das outras, se você pega uma empresa que trabalha com conceitos que não dialogam com os ciclos naturais ou com biopoéticas, né? O crescimento da Veleda é muito maior, assim, no mercado. Realmente, em termos de crescimento mesmo, de lucro. Então, eu acho que eu convido as pessoas a estudar, por exemplo, especificamente a Veleda como um caso, até para poder entender como que ela vai trilhando um caminho desde o começo da produção até ela se virar uma grande produtora, como ela é hoje, internacional, né? Uma produção internacional. E entender justamente como é que ela faz esse trajeto respeitando todos os setores vivos que estão em contato com a empresa, né? Assim, como que isso se dá? Porque é um caso muito bonito, assim. A plantação, né? Quando, por exemplo, da medicina, né? Ela trabalha com uma medicina antroposófica. Então, a medicina que ela faz, ela planta a própria planta, né? Então, ela sabe exatamente de onde vem aquela... E a forma como aquela planta, a calêndula que ela bota lá no óleo, aquela calêndula vem de uma plantação onde ela está alinhada à agricultura que tem a ver também com essa proposta que é a agricultura biodinâmica. Então, eu convido realmente o setor empreendedor a olhar para a Veleda como um caso, ao meu ver, de muito sucesso e muito respeito pelas biopoéticas.
Você traria alguma outra iniciativa mais próxima, uma iniciativa de alguma privada que seja mais próxima, mais popular, que esteja aí no nome, ou que está percebendo, porque a Veleda realmente é essencial, ela é fantástica, mas ela não está no nome, né, não está muito no nosso nome, na nossa boca, né? Tem alguma iniciativa privada que vem mostrando esse olhar para esse fazer? Olha, Essa preocupação? eu acho que tem tantas assim que estão eu acho a própria Lola Cosméticos, eu acho que a Lola ela disparou primeiro ela disparou um setor no nosso meio, assim, e depois ela disparou um setor com um modo de fazer, né? Porque os produtos dela não são veganos e não fazem testes em animais. Então, pensando em empresas de grande porte, eu também acho que a Lola dispara um processo muito interessante nesse setor de biocosméticos, né? Eu acho que ela tem um papel essencial, assim, até na forma como a gente olha, né, para os cabelos, para tudo, assim. Então, eu também acho que esse seria um ótimo exemplo de inovação mesmo. Eu considero que o surgimento da Lola foi uma inovação dentro do nosso mercado, assim, dentro do nosso pensar beleza, pensar estratégias de se manter bela e respeitando diversas diferentes formas de ser bela e também respeitando os animais, né, não fazendo testes. Eu considero a Lola também uma possível parceira para gente, né, se tiver interesse, né, amiga? E o que significa para vocês esse olhar? Quando vocês estão para dentro desse projeto, esse empreendimento da Escola Menstruais, o que vocês olham, né? Eu falo assim, você já trouxe alguns desses itens, mas mais próximo, você trouxe realmente aí a Lola, trouxe a Veleda, num território, ou uma iniciativa mais próxima a essas mulheres que estão nas quebradas, que estão nas periferias, para elas olharem e falarem assim, olha, isso aqui é uma coisa, essa iniciativa está pensando em mim, está pensando já há muito tempo, ou está começando a pensar em mim? O que significa isso para olhar para esse mercado? Acho que é moça barro, amiga. Você acha que é moça barro? Não entra. Ah, bolsa barro, com certeza. Aí a gente está falando de pequenos, né, seria uma iniciativa de um porte menor. Aí a gente tem Moça, muitas, né? A Moça Barro é uma coletiva de mulheres que trabalham com bioconstrução, né? Elas trabalham com cobre, que é uma construção toda feita a partir do barro e da areia. A gente, né, elas constroem com o que elas têm naquele território. Né? Então, elas acabaram de fazer uma casa, acho que em Piracaia, né, Miriam? Foi em São Paulo, né? Piracaia, aham. Eu acho que a Moça Barro é uma das nossas grandes parceiras, assim, pensando nessas mulheres que estão bem perto, a gente tem muitas parcerias bonitas, né? Acho Moça que Barro. Moça Barro. Tem um link aqui que você me passou, eu vou compartilhar. Que lindo, Sim. muito, muito forte, muito potente e importante o que você está trazendo. Gente, eu vou acolher aqui e ver, inclusive, se a galera tem pergunta, tem colocação, se elas têm algum exemplo de iniciativas, ou se participam, ou se desenvolve alguma iniciativa nesse sentido de produção, né, de alimentos, de produtos, e que sentem ou que já estão verificando, já estão identificando esses parceiros. Então, deixa eu ver aqui. Só para vocês saberem. Então, a Pri Bogeia, está falando aqui
Ela é moça barra. Ah, já tem a galera da Moça Barra aqui. A Celinha, esse saber partilhado nessa experiência narrada, me atravessou de tal forma que encaminhou um processo de cura, que me encontro em estado de avanço. Sou muito avançado, sou muito grata. E é com relação ao processo que vocês trouxeram, né, de aprendizado. A Célia, esses saberes das menstruadas me levou a ampliar minha forma de ensinar história. Ao trabalhar sobre o tempo, as formas de contar o tempo incluem o ciclo feminino e tem sido muito gratificante levar esse conhecimento para a educação básica. Nossa, na educação básica, que lindo! Que lindo! O Douglas está dando um alô, a Marília Marcondes, a Gisele. A Marília Marcondes vem falando aqui. Faço saboari e uso ervas, tá vendo? Tá começando, tá? A galera tá por aqui, tá acompanhando. É isso. Marília, se você quiser trazer quais são os seus parceiros, como é que você identifica e como você se relaciona com fornecedores, né, dos produtos bases que você tem para desenvolver, que estão alinhados ao seu propósito, manda ver aqui. Eu coloquei a Moça Barro. Ah, tá aqui, ó. A Pri, ela falou aí Piracaia, isso, Piracaia. Então, ó, se alguém quiser saber do Moça Barro, já tem a Pri aqui. Que tudo, sou bióloga e sonho em fazer a minha casa assim. Tem como conhecer? Tem, Marília, tem. É isso. A ideia aqui hoje é a gente fazer encontro, proporcionar encontros de quem está preocupado com esses fazeres, trazer para a sua vida essas necessidades, esses fazeres mais naturais e que contemple essa nossa complexidade de mulher, né, de mulher sangrante, e como é que a gente se relaciona, com quem a gente come, o que a gente come, o que a gente se trata, qual é esse batom, qual é esse shampoo, qual é esse alimento, né, o que é esse perfume, com quem que a gente faz. Deixa eu ver aqui. Lindo debate. Contribui com nós aí, Pri. Vou seguir. A Marília já está dizendo que vai seguir o Moça Barro e a Pri está dizendo que sim, tem como saber sim. Então, gente, as meninas estão aqui justamente nisso, compartilhando quem elas estão encontrando na caminhada delas com esse propósito que é um propósito muito rico e muito difícil de se cumprir. Né? É difícil você dizer, olha, vamos falar com mulheres sobre o sangrar, sobre a sua ancestralidade e dizer, olha, e fora desse encontro você pode dialogar com, você pode se alimentar de, você pode se embelezar de, e é isso que a gente está trazendo aqui, né? Quando a Bela fala da Veleda e fala de outras empresas, a Lola dá exemplo aí da Moça Barro, a Moça Barro, que lindo, olha que nome lindo, forte, né? Moça Barro. Deixa eu ver aqui. A Marília, estou fazendo cursos para eu mesma fazer a base e não comprar. Sou de São Paulo, então então vou essa semana lá na 25 de março comprar. Sou autônoma, estou começando, não tenho fornecedores certos. Vou pelo preço, mas é isso. A ideia também é a gente pesquisar. É isso que a Débora e a Bela estão fazendo aqui, estão identificando parceiros, investidores, Tem uma outra empresa que é muito legal. Alinhadas. Diga aí, manda ver. Gente, vamos participar, vamos embora lá. Tem eu descobri também uma iniciativa que se chama Força da Terra. Eu lembrei agora que ela falou que ela está começando a Força da Terra. Você consegue entrar em contato com elas pela internet. Elas produzem, elas têm a qualidade dos óleos essenciais, das bases, são muito boas e são acessíveis. Ela falou, eu estou começando e tal, porque às vezes quando a mulher está começando, ela tem uma dificuldade de identificar a qualidade dos óleos, das essências, quem é que realmente trabalha com óleo vegetal, né? Quem é que não usa petróleo nas bases, né? Então, assim, a Força da Terra é
iniciativa, é uma outra empresa que é muito interessante, é uma empresa brasileira muito interessante. Tem a Flora Fiora também, incrível. Também vale a pena nessa parte de biocosméticos também, que é outra mulher que está crescendo muito também dentro dessa área do biocosméticos, do autocuidado, né? Acho que a gente pode pensar também na Magazine Luiza, né, como uma possível parceira, né? Eu acompanho um pouco no Grupo Mulheres do Brasil o trabalho que ela faz e, tipo, dá uma sensação de que até que enfim alguém fala uma coisa e faz, sabe? Então, esse grupo mesmo, Mulheres do Brasil, ele é aberto para todas as mulheres que queiram participar, e é um grupo que tem mulheres que são brasileiras, mas estão no mundo inteiro, e mulheres de todas as camadas, assim, todas as camadas sociais, de todos os tipos de profissão. É um exemplo de uma rede que funciona também, sabe? Então, o trabalho da Maria Luísa Trajano é um trabalho que está alinhado com isso que a gente está falando também, né? A forma como ela olha para as mulheres, a criação desse grupo Mulheres do Brasil foi quando ela foi conselheira do governo, 3 governos atrás, né? Não sei se eu posso falar, acho que é melhor não falar, né? Do governo que colaborou muito com a gente. E aí chamou ela para fazer um conselho, para ser conselheira do governo. Então, ela conseguiu auxiliar muito nas questões femininas, né? Aconselhar, criar várias iniciativas dentro do governo para nós mulheres, que depois foi tudo destruído, mas enquanto ela estava lá e pôde colaborar, ela tem um olhar para a mulher como um todo. Então, ela pensa a mulher e ela pensa a família dessa mulher, ela faz parcerias para além do que a gente está vendo. Então, a primeira vez que eu tive nesse espaço da Mulheres do Brasil foi a Adriana Barbosa, né, que me convidou da Feira Preta, e aí eu cheguei e estava tendo uma palestra com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e ela fez um acordo ali com ele de que 50% dos alunos que saíssem formados em administração já sairiam dali empregados por aquela rede das Mulheres do Brasil. Então, é uma prática, né? Ela fala e ela faz. Então, a Magazine Luiza é um exemplo, sim, de empresa do Brasil que consegue olhar para a mulher, olhar para essa cadeia que trata a mulher, né? E o ciclo, a mulher é a representação do ciclo da natureza, né? O que a gente vive enquanto corpo feminino, essa guerra que a gente vive no nosso corpo é porque não se respeita a natureza. Então, como ela entende isso, ela consegue abrir caminhos, abrir portas. Então, a Magazine Luiza, sim, é uma possível parceira. Isso é muito bacana, porque é isso, né? A Magazine Luiza está no território, né? Está nas quebradas, está próxima a essas mulheres, né? Que a gente está falando, as que têm consciência, as que estão tomando consciência, as que não têm ainda consciência. Então, é nesse sentido, identificar iniciativas privadas e governamentais que estão, né, na sua dinâmica, olhando para esse fazer mais subjetivo e não tão, ou às vezes não tão subjetivo da mulher. Gente, eu tenho que fazer uma correção aqui, porque eu falei da importância de tudo isso que a gente está falando para essas mulheres sangrantes, e a Lígia me chamou a atenção aqui, ó. E as não sangrantes também. Com toda certeza. Né? Porque ela está dizendo aqui, me ajudou muito no momento de transição da menopausa. Então, a gente acha que é uma coisa pontual, né? O que a gente está trazendo aqui, porque essa mulher, porque ela é jovem, porque ela é produtiva, porque ela trabalha, ela produz, ela cuida dos filhos, ela está ativa na sociedade.
Mas essa mulher tem ciclos, né? E a Lígia está aqui nos lembrando de mais uma, ai, tô arrepiada, de mais uma etapa desse ciclo dessa mulher ativa, atuante, nessa sociedade e que precisa ter essa importância, precisa ter esse olhar micro com as ações das escolas, os encontros de mulheres, mas também sim de uma cadeia econômica, né? De uma cadeia que se preocupa com esses ciclos, ou que esteja olhando para essa mulher. Isso é muito importante. Quando a Lígia, eu coloquei hoje na minha divulgação, quando eu fui postar, eu falei sobre as mulheres que sangram e as que não sangram. Para além das mulheres que estão no período de, né, de não precisarem mais sangrar, né, como é o caso da Lígia, tem as mulheres trans também, né? Que a gente, elas são super bem-vindas nesse estudo, e é pensar que elas também fazem parte desse sistema, que é o sistema da natureza, né? Elas não sangram como uteramente, não sei se existe esse termo, acho que não, mas elas são mulheres e estão dentro dessa cadeia, então elas também são bem-vindas, né? A gente também acolhe essas mulheres. Deixa eu mostrar aqui para vocês e já acolher. Oi, Paula da Paz, tudo bem, amada? Que bom, é outra mulher aí das quebradas no território que tem um olhar forte, que tem um cuidado, tem ações para essas mulheres, né? A importância, né, da cadeia do cuidado da mulher. E ela está aqui trazendo, que louco esse lance da Magazine Luiza. E é isso, assim, a ideia hoje, quando a gente convida a Débora e a Bela, elas que estão num fazer desse olhar da subjetividade ou não dessas mulheres, desse feminino, dessa ciência feminina, estarem na porta do seu negócio, do seu empreendimento, do seu projeto, e olhar para esse mundo e dizer: esses aqui são meus parceiros, têm alinhamentos aos meus propósitos, né? E, por consequência, as mulheres da qual eu estou acolhendo, da qual eu estou dialogando, que são mulheres, né, jovens, né? Quando você fala da pequena, da Elis, que são crianças, que são pequenas mulheres, que são mulheres que cuidam de outras mulheres que estão trazendo outras mulheres, como a Elis, que é doula, como a Lígia, que é mãe, que é avó, né, e que está entrando numa outra etapa, e que tem toda uma necessidade, né, tem toda uma construção. Então, o que vocês estão fazendo é muito importante, identificar isso e divulgar, dizer a importância dessa rede, dessa cadeia produtiva para essa subjetividade é muito importante a gente discutir, falar, para quando a colega que está começando e quer fazer seus próprios produtos e vai na 25 de março falar: não, espera um pouquinho, a qualidade é essa, o fornecedor é esse, e isso ser cada vez maior, mais introjetado. Que lindo, que lindo. Manda ver aqui. Eu tenho pergunta aqui. A Paula da Paz. Nossas construções e rede, esse saber ancestral que nos fortalece, nos alimenta e alimentará quem vem depois, é isso. E olhar dessa porta para fora, olhar essa cadeia é fundamental. A gente precisa trazer nomes de quem está preocupado e também nomes de quem não está preocupado, para a gente não ficar caindo em cilada, né? A Paula dizendo que é uma teia bruxística. Com toda certeza. Não, e é interessante, ela trouxe a questão da ancestralidade para nós, né? E aí falou-se também, né? A Lígia traz essa questão das mulheres que não sangram mais, né? E talvez esse seja o ponto de onde tudo se ramifica, né? Porque é através da ancestralidade que esses saberes são passados a nós, né? E muitas vezes, e a maioria das vezes, de forma oral,
Então, assim, o que foi muito bonito nesses 3 anos de estudo e de observação foi identificar justamente o território da Zona Sul como um jardim, assim, muito potente dessas sabedorias, né? Assim, como rios mesmo, que vão se cruzando e se mergulhando no outro. Então, a gente justamente poder olhar para isso e tá tendo o apoio hoje, né, da Lânia também, de pensar como que a gente pode viabilizar, quem são as nossas parcerias, para que essa cartografia fique visível. É essencial, porque se a gente está falando de parto humanizado, se a gente está falando de erva, a gente está falando de quebrada, né? Porque os herveiros... Então, eu acho que assim, é tanta sabedoria num território que, assim, fazer essa cartografia nos dá muita felicidade. Porque são muitos saberes, assim, desde saberes isso, assim, de parto até de ervas, é muita coisa, né? E aí a gente está também com uma parceria, né, que eu acho que é muito importante a gente falar, que é da Orar Leituras, para também começar a pensar numa escrita desses 3 anos, para também reforçar. E aí a gente vai ter algumas convidadas para falar um pouco sobre esses saberes, para a gente também, de novo, reforçar essa cartografia que a gente está fazendo dessas mulheres que a gente fez contato, né? Eu tenho uma pergunta, uma questão aqui, que agora me veio. Sem citar nomes, né, das empresas, mas eu fico pensando como é a relação, né, de alinhamento de propósito das empresas que fornecem absorventes e até mesmo o coletor menstrual, que está muito ligado a isso que a gente está falando aqui, né? Todo esse processo de sangrar acaba sendo minimizado ao menstruar e cair num absorvente e cair num copo menstrual. Como é as iniciativas? Como é que vocês olham quando vocês estão na porta da escola de estudos menstruais e olham para essas... Não precisa citar nomes, mas elas estão alinhadas, elas têm essa preocupação? Alguma tem, outra não tem? O que vocês falam? Porque também né? Imaginando que são propensos parceiros, né? Quando a gente fala de estudos menstruais. Assim. Né? Só Existem alguns não alinhamentos, por exemplo, eu posso também citar nomes não alinhados? É permitido, assim? Eu não vou citar nomes, então não vou citar nomes, mas tem, por exemplo, uma indústria farmacêutica alinhada com uma outra indústria de produtos alimentícios transgênicos, que há pouco tempo produziu um remédio que era para as mulheres não menstruarem mais. Né? Assim, elas não menstruassem mais. Então, a gente fez até um manifesto, tem uns 2 anos isso, falando para eles que acabou esse rolê. Nós somos muitas agora. Então, o que eu tenho para falar, por exemplo, para as indústrias ou para as empresas que produzem absorvente, ou elas mudam, ou elas vão acabar. Ou elas mudam, ou elas vão acabar, porque as mulheres estão tomando realmente posse do próprio corpo, estão tomando posse da própria saúde, né? Então, assim, eu acho que as que não estão alinhadas vão ter que se alinhar. E eu acho isso bom, porque eu acho que não dá para ser ao contrário, não dá para ser a mulher se alinhar àquele produto que aquela empresa quer fazer. A empresa que tem que se alinhar ao que as mulheres necessitam, e são essas mulheres que vão ditar. Então, eu acho que essa consciência de que
elas precisam muito mais de nós do que nós delas, nesse sentido, né? Porque, então, eu acho que se elas não estão alinhadas, elas vão ter que se alinhar. E a gente, em termos de produção como é que é o nome, gente? Até esqueci. Não, Coletor, não, o outro é o absorvente. absorvente. Eu não uso mais, realmente. É isso. A gente realmente estimula que os absorventes sejam feitos pelas próprias mulheres. Então, assim, os absorventes são do pano, eles têm total condições de serem manufaturados, total condições de serem feitos nas suas próprias casas. Assim, não tem necessidade de ter uma empresa de larga produção de absorventes, assim. Absorvente sintético, ele é uma das maiores questões de descarte. As fraldas, os absorventes, né? Assim, então, assim, o absorvente, ele pode ser... A gente estimula muito que as mulheres façam seus próprios absorventes ou que façam para revender dentro das suas próprias comunidades. E tem cada uma fazendo absorventes lindos. Aqui a gente tem Mulheres de Pedra, a Elo, que faz uns absorventes, gente, que são lindíssimos, sabe? Você vê a delicadeza da produção, a escolha do pano, você vê aquele amor que é passado ancestralmente, é o paninho da vovó, é o paninho da lua. Então, assim, eu sinto que esse é o nosso posicionamento em relação a essas empresas. Em relação ao coletor, aí a gente já tem um posicionamento que se afina mais com o coletor, porque a gente usa o coletor de diversas formas, né? A gente tem as práticas também de plantar a lua, de regar as nossas plantas, né? Com esse sangue menstrual, que é um sangue muito, muito, muito rico para a produção de plantas em geral, assim. Então, a gente se alinha mais a essas iniciativas, né, amiga? Sim, é muito curioso como essa produção, né, de absorvente, ela não ajuda nem a natureza nem a gente, né? Que ela também faz mal para a gente, né? Esse algodão, esse material que ele é utilizado, ele também não chega legal na gente. A gente não sabe como é plantado esse algodão. Esse agrotóxico que vai para esse algodão também chega no nosso corpo, ele adentra o nosso corpo pelo absorvente e depois ele vira um monte de lixo, o sangue que podia estar sendo utilizado, como a Bela falou, para alimentar, né, a terra, ele também é descartável. Então, tudo descartável, tudo fica descartável, sabe? Então, não faz sentido. Eu escutei esses dias sobre a buchinha, tem mais uma possibilidade que é uma buchinha menstrual, né, que ela também é natural, é um material natural, que você coloca, é tipo coletor, para quem não consegue nenhum dos dois, né, quem não se adapta ao coletor e nem ao paninho, né, tem essa possibilidade da buchinha. Eu ainda não encontrei, mas eu quero, porque eu acho que é mais uma possibilidade, né, de um produto que vem da natureza e ele fica ali, dura um tempo, e você usa e deixa na água, o mesmo processo do paninho. Uhum. Gente, a gente já está há mais de uma hora aqui batendo esse papo, não parece, porque tá mó gostoso, vocês têm trazido várias coisas. Eu quero deixar aqui, vou soltar, por favor, quem está assistindo, quem vier assistir, acabei de soltar o link de avaliação dessa live. Por favor, entrem, dê a sugestão do que vocês acharam desse momento, desse espaço. Podem sugerir outros temas ou aprofundamento, né, desse tema aqui. Às vezes a gente trouxe uma coisa muito ampla, de repente vocês falam, olha, eu quero que as meninas voltem para falar de coisa específica. Então, por favor, preencham aí essa avaliação, digam, falem, sugerem, tragam reclamações, o que vocês quiserem, mas, por favor, entrem aí. Meninas, eu vou falar aqui um pouco, que a galera tem duas colocações, né? Mas infelizmente, porque está muito bacana para a gente ir para as falas finais. Só vou trazer aqui, acolher a
a participação do pessoal. Então, ó, a Paula da Paz vem trazendo aí, né? Eu usei absorvente de pano na minha adolescência. Era comum entre as meninas e mulheres dos anos 80 em Alagoas. Aqui na Quebrada também, Paula, eram os paninhos e era o que era usado mesmo, e a gente não via tanta cólica, tanta... Aqui está o link da avaliação. Tem uma amiga que está tentando fazer absorvente de pano, é isso, é esse movimento, é essa cadeia, esse mercado que a Bela falou, que esse mercado que acolhe esse fazer, essas mulheres sangrantes, né? E não sangrantes também. O problema da marca famosa é que não é acessível para todos. Essa live vai ficar salva, disponível? Sim, Celinha, está salva. Pode pegar o link e soltar para o mundão. Gente, a Bela e a Débora, ela disponibilizaram vários links que eu vou estar colocando aqui. Eu só não sou de parceiros da rede delas, eu só não fui colocando antes com medo de vocês sumirem, me abandonar, gente, por aqui, mas eu estou colocando de pouquinho antes de vocês irem embora, para vocês saberem e acompanharem, né, o que essas meninas, a trajetória delas, por onde é que elas estão andando, com quem elas estão fazendo, porque isso é muito, muito, muito importante para o fortalecimento dessa temática que a gente está trazendo aqui. Tudo bem? Então, meninas, por favor, se vocês puderem, pode fazer as falas finais, se despedir, que por mim foi fantástico. Manda lá, amiga, você agora. Eu quero agradecer a presença de vocês. Fiquei aqui tentando buscar na memória, assim, mais empresas, né, que possam apoiar a gente, que estejam aí nesse nível da Magazine Luiza. E aí lembrei também de tudo que eu corri atrás para alavancar a Preta Rainha. E eu lembro que eu tenho uma revista, que é Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que falam de 100 empresas que são de sucesso e foram salvas por mulheres. Algumas delas, as mulheres que começaram, mas a grande maioria eram empresas, algumas familiares, outras não, lideradas por homens, e elas estavam à beira da falência. As mulheres assumiram e tocaram essa empresa. A Magazine Luiza, se eu não me engano, é um caso desses. E aí tem outras empresas, né, que agora eu lembrei que podem apoiar. São empresas que são lideradas por mulheres também. Certamente eu posso falar da Dudalina, que é uma marca de roupa, que é uma veste mulheres que decidem, né? O slogan da Dudalina é esse, eu acho incrível. Porque é empoderar a mulher que está ali empoderada, empoderando outras mulheres, né? E o Banco Pérola, que também é um banco, né, de pequeno porte e é criado por uma mulher. Então, agora veio um monte de nome, gente. Eu acessei esse negócio da Preta Rainha e fui lembrando de tanta coisa. E tem muita coisa que a gente... Nossa, estava... Mas, enfim, estamos aqui, né, abertas para o que vem. A gente vai abrir mesmo. Estou sentada com a perna aberta, com o peito aberto, porque eu sei que a gente vai receber muita coisa daqui. Então, muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar aqui. Compartilhem com outras mulheres, acessem nossas redes, procurem eu, Bela, nas redes. A gente está aqui para trocar sobre isso. Aproveitando o ensejo também, a gente está com um projeto na Capulanas e nesse projeto é como se fosse o primeiro curso, né, da escola, assim, primeiro curso da escola, que é o curso de Introdução aos Estudos Menstruais, é um curso de 10 encontros, a gente está na primeira turma, tem mais 3, e é gratuito. Então, gente, fiquem atentas, as mulheres, e aí daqui a 2 semanas vai sair a divulgação para outra turma, para a segunda turma, tá? Então, venham. Acompanhar a Débora aí, eu compartilhei aqui no chat,
na linha as redes da Débora, então, por favor. Estou compartilhando outras também de parceiros. Conforme vão saindo, estou compartilhando. Então, fica ligada aí. Massa. Obrigada, Débora. Obrigada a vocês. Agradecer também a Alane pelo convite, todas as mulheres que estão aqui com a gente, tão importantes, nomes tão queridos, assim, tô com muita saudade, né? Eu estava para ir para São Paulo e aí tudo isso aconteceu. Queria reforçar o convite da Débora, então, para essas turmas da Capulanas, que é a nossa primeira turma, né? Assim que é a Introdução aos Estudos Menstruais, e na sequência a gente vai fazer os estudos aprofundados, né? A gente espera que a gente também consiga, né, a partir dessa live, quem sabe, iniciativas interessadas em colaborar para que essas aulas também sejam gratuitas, mas a gente ainda não tem essa certeza, mas a gente está aqui, né, fomentando esse lugar também. Então, também fica o convite aí para esse estudo de introdução e depois para os estudos aprofundados que vão vir na sequência. E dizer que é muito emocionante, né? Estar aqui com todas, é muito emocionante, toda a nossa trajetória é muito, muito importante para mim fazer parte da vida de todas essas mulheres que falaram. Também estou aberta a quem quiser perguntar, quem quiser mandar pergunta no Face, no Instagram, deixei meus contatos também com a Lânia, e estou aí aberta. E agradecer e estimular muito a produção local, né, que a gente consuma muito dos nossos pequenos produtores locais, tão importante, né, e de empresas que também respeitem os direitos dos trabalhadores, né, que eu acho que agora é essencial que a gente coloque isso em pauta, né, a questão da classe trabalhadora, então que isso seja também uma condição. Muito obrigada, muito, muito feliz de estar com vocês. Quem agradece somos nós, somos todas nós. Muito obrigada, Bela, muito obrigada, Débora. Vocês estão aí trazendo e traçando um caminho muito importante para as mulheres. Então, tenham todo esse, continue nesse cuidado, continue nessa afinidade e nesse olhar importante de construção de potência e de fazer, muito importante, né? De com quem a gente anda, né? Diga com quem andas, que eu te direi quem és, e a gente quer cada vez mais ser mulheres poderosas. Eu ia falar outra coisa. Poderosas. Então, a gente precisa, sim, que vocês identifiquem com quem a gente pode andar de melhor maneira. Muito obrigada, parabéns, a galera está aqui. Depois, compartilhem o link para as redes de vocês, mostrem isso aí para o povo, porque ela fica gravada. Gente, muito obrigada a quem participou, quem interagiu, quem só deu uma passadinha para ver como é que a gente estava. A mesma coisa, compartilhe o link, porque foi um papo muito bom e muito importante para os nossos fazeres. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, meninas. E fica aí acompanhando na plataforma, no Facebook da AD Sampa, porque sempre está tendo coisa boa por aqui, dos diversos TEIAs, que agora é a programação online. Tem coisa muito boa. Beijo, obrigada. Obrigada, Celinha, obrigada, Maria, obrigada, Paula, obrigada, Beca. Obrigada, gente. Até mais. Até. Bye.